Que a paz do Senhor Jesus seja contigo e com toda a tua casa, toda a tua família. Amém? Eu sou Salma Soares, fundadora do canal Maravilha Jesus. Seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra, um privilégio tê-lo aqui conosco, tê-la aqui conosco. Esperamos que você venha receber muito da parte de Deus. Nesse vídeo nós iremos tratar de um assunto essencial para as nossas vidas: a oração que Deus responde. Meus irmãos, a oração é tão importante para as nossas vidas que Deus considerou a oração mais importante do que o alimento. Uma vez que a Bíblia nos diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos capítulo 1, versículo 35. O Senhor todos os dias atendia e resolvia problemas de grandes multidões, demonstrando assim a sua grande compaixão e grandioso amor por todos que o procuravam. Mas para ele, a oração era um momento inegociável da sua vida. Para ele, desfrutar momentos maravilhosos de conversas com seu Pai Celestial era algo mais importante até mesmo do que o sono. Deus, ele responde às orações. Algumas recebem como resposta um sim, outras recebem um não. Mas o que dizermos das orações que ficam sem resposta? Na sua palavra nós podemos ver que todos que o procuravam sempre obtinham resposta. Que existem motivos específicos pelos quais Deus não responde uma oração. Pode ser que as orações não tenham obtido resposta por causa da desobediência. Afinal, um filho desobediente não pode esperar se dar bem com o pai. A Bíblia diz: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decreto que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Quem sabe um pecado oculto tenha impedido você de receber resposta para a sua oração. Davi disse com convicção: se eu acalentasse o pecado do meu coração, o Senhor não me ouviria. Salmos, capítulo 66 e 18. Outro motivo que nos impede de receber resposta das nossas orações é o egoísmo. Tiago, capítulo 3, versículo 4 está escrito: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para os seus próprios benefícios e deleites. A oração que com certeza Deus se agrada e responde é aquela que nós fazemos para que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Jesus disse para não orarmos com hipocrisia. A verdadeira oração não é uma repetição de palavras vãs em público para que as pessoas vejam que nós estamos orando. Jesus disse: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas ou nas igrejas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus 6:5. A oração não se limita a posturas religiosas tradicionais. E nem tampouco se limita a lugares de adoração, a cultos. A Bíblia diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Alguém pode perguntar qual lugar específico que Deus nos mandou orar? Nas igrejas, nos montes? Pelo que acabamos de ler, o Senhor nos mandou orar em todos os lugares. Nós podemos ver nesse versículo que a oração é uma ordem, um mandamento, um privilégio de Deus para as nossas vidas. E mediante isso, alguém pode perguntar: e qual o local que Deus nos mandou orar?
Nós acabamos de ler que o Senhor nos mandou orar em todos os lugares. O que Deus realmente está levando em conta são as nossas atitudes. De verdadeiramente como se encontra limpo e puro os nossos corações. Isso quer dizer que se o nosso coração estiver cheio de impureza, cheio de maldade, cheio de rancor, de mágoa, o Senhor não irá nos responder. Essa oração não terá resposta de Deus. Meus irmãos, Deus ama conversar conosco. Se não fosse assim, Ele não iria todos os dias, como diz a sua palavra, ao jardim do Éden, ao cair da tarde, para conversar com Adão, para conversar com as suas criaturas. Porém, uma coisa é certa, a oração que Deus vai responder é a oração de uma pessoa que esteja com o coração limpo, com o coração puro, sem ódio, sem mágoa, sem rancor e sem revolta. Fechar os olhos para falar com Deus é simplesmente a melhor maneira para que as coisas terrenas não venham atrapalhar a nossa conexão com Deus. Porém, não existe nenhuma passagem na Bíblia que nos diz que nós devemos fechar os olhos para orar. Apesar que eu ainda considero orar de olhos fechados a melhor maneira de nos conectarmos com Deus. Os nossos olhos, eles veem muitas coisas. Meus irmãos, não existe nenhum lugar na Bíblia Sagrada, nenhum texto sagrado que nos diga a postura ou o lugar em que devemos orar para que Deus nos responda. Então, ore ao Senhor, porque Deus, Ele ama falar conosco. E é um privilégio muito grande conversar com Deus. Afinal, orar é simplesmente conversar com o nosso Pai Celestial. Conversar com o único e verdadeiro Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, eu quero lhe pedir que se inscreva no canal Maravilha Jesus. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa poderosamente cada vez mais. Amém?